Bueno, para comenzar, cerrar esto, hay que decir que hablar sobre el marco legal para los parques eólicos en Portugal ha começado em 2000 com um decreto de lei que obrigava a todos os estudos de impacto ambiental para os parques eólicos, ¿ok? ¿Y qué decía esta ley? Que había que hacer una evaluación de impacto ambiental que contemplase una revisión bibliográfica y trabajo de campo. Es claro que aquí, al principio, la revisión bibliográfica fue mucho más significativa que el trabajo de campo, pero paulatinamente, a lo largo del tiempo, esto cambió algo. ¿Okay? También contemplaba la propuesta de medidas de minimización en la fase de construcción de los parques, contemplaba la propuesta de planes de monitoreo o seguimiento en la fase de construcción y exploración. Si durante los estudios de impacto ambiental se detectasen indicios de haber impacto. Também contemplava a avaliação dos impactos da fase de explotação de los parques e, por fim, contemplava também a aplicação de medidas de minimização na fase de explotação ou de compensação em caso em que não fosse possível minimizar os impactos. ¿Ok? Bueno, esto ocurrió en 2000, como vos he dicho, el marco legal comenzó en 2000 y en 2010, pasado 9 años, el Instituto de Conservación de la Naturaleza y Floresta decidió hacer una evaluación de todos los informes que habían sido hechos hasta la data, la fecha. Bueno, se evaluaron 171 informes de 49 proyectos diferentes. Y cuando se hizo esta evaluación de estos informes, se escogieron algunos parámetros que fueron la frecuencia de la prospección de cadáveres que se hacían en cada parque, el nivel de gravedad de la mortalidad en el parque, el tiempo o épocas de muestreo, las tasas de eliminación o de detectabilidad hechas en cada uno de los parques y verificar si dentro de los parques habría un u otro aerogeneradores específicos con mortalidad elevada. Bueno, para la frecuencia de búsqueda de cadáveres se consideró apropiado cuando las visitas o las prospecciones eran hechas semanales. Se consideró razoável o razonables cuando las visitas eran quincenales y se consideraron inadecuadas cuando las visitas eran mensuales o puntuales, como por época hacer 1 o 2 visitas y eso. En términos de gravedad de mortalidad en los parques, fue considerada una severidad 5 cuando más de 15 murciélagos muertos por año de especies sensibles, y cuando hablamos aquí de especies sensibles estamos hablando de las especies con estatutos de conservación desfavorable, pues son especies en riesgo de extinción, críticamente en riesgo y así. Una severidad 4
quando teníamos más de 20 murciélagos muertos por año de especies no sensibles, o de 3 a 15 morcegos por ano de especies sensibles. De gravidade 3, quando teníamos de 3 a 20 morcélagos não sensíveis e menos de 3 espécies classificadas como espécies sensíveis. Severidade 2, quando teníamos menos de 3 morcegos muertos por ano e de espécies não sensíveis. E a severidade 1, sem registro de morcegos muertos. En cuanto a la mortalidad en aerogeradores específicos, se consideró cuando en un parque eólico con 5 a 9 morcegos muertos por ano, la mortalidad se consideró preocupante cuando más de 60% da mortalidad total se encontraba en un solo aerogerador, ¿ok? Y en parques eólicos con 10 o más morcegos muertos por año, la mortalidad se consideró preocupante cuando el 40% de la mortalidad se encontró en un solo aerogerador. Las tasas de remoción y tratabilidad representativas para una región se consideraron las siguientes. Adecuada, y está adecuada cuando el cálculo de las tasas de eliminación y tratabilidad fue hecha en el parque eólico en las 3 principales épocas del año, primavera, verano y otoño. Razonable cuando la tasa de eliminación representativa para la región, y eso cuando, como fue considerada, al menos haber 3 proyectos diferentes para una misma región, ¿ok? O sea, si no mismo sistema montañoso tenías 3 parques con este cálculo, pues se hacía la media y eso era razonable para clasificarlos. Y tratabilidad de un parque en primavera, verano y otoño, ¿ok? Inadecuado cuando las tasas de eliminación o no representativo de la región y tratabilidad no realizada en parques eólicos, porque acontecia muitos en el principio que se usaba tasas de eliminación fuera de la región, en parques eólicos en el centro del país, se usaba en el norte y al revés, portanto, eso era considerado no adecuado. Bueno, en términos de tiempo o época de muestreo, se consideró adecuado cuando el muestreo fue realizado durante un ciclo anual completo, y aquí contemplamos también no solamente el ciclo de actividad de los morcegos, pero también el ciclo de invernación, portanto, básicamente un año completo. Razonable cuando las muestras fueron tomadas durante el periodo de mayor actividad, ¿ok? Y inadecuado solo cuando en los casos en que el muestreo fue hecho solamente en parte del periodo de mayor actividad. Se hizo, imaginemos un muestreo que se hizo 1 o 2 veces durante un año, portanto, eso no fue considerado como siendo un muestreo ni adecuado ni razonable. ¿Okay? Bueno, analizando todos estos informes y de estos proyectos, se sacaron algunos resultados generales. Ningún parque eólico fue monitoreado correctamente con respecto a las 3 componentes de mortalidad, de acústica y de refugios, ¿ok? Y estamos hablando para no nos perdermos, estamos hablando de los primeros 10 años de eólicas en Portugal, ¿ok? Entre 2000 y 2009, 2010. Solo un parque eólico de un total de 49
tuvo una caracterización completa de la situación de referencia, ¿ok? Con todo. La calidad de los datos de la mayoría de los estudios de impacto ambiental era o fue mediana abajo, y los datos recopilados hasta la fecha, 2010, aún no eran aún representativos de la situación. Relativamente a la mortalidad, los resultados fueron que no se encontraron ningún murciélago muerto en líneas eléctricas. La frecuencia de muestreo en 23 proyectos tuvo muestreo semanal. Con muestreo quincenal había 12 proyectos que fueron considerados como razonables y 19 proyectos fue considerado inadecuado porque tenía muestreos de mortalidad mensuales, o sea, iban una vez por mes al parque eólico a ver si había morcegos muertos. Se encontraron un total de 294 cadáveres. Aquí hay que referir que tanto la tasa de remoción como a área de prospección y toda esta frecuencia de muestreo al inicio era muy baja. Por eso o número de cadáveres que fue encontrado nestes 49 proyectos y no todos los proyectos ya estaban en fase de exploración. Había muchos que ainda estaban en la fase de construcción, portanto hay que tener eso en cuenta. Pueden no ser muchos cadáveres, pero fue en el inicio. Los técnicos no estaban mucho, como decir, habituados a hacer este tipo de trabajo de prospección y había mucha deficiencia en la prospección. A nível de severidade, foi observado que 20 projetos tinham uma severidade 1, ou seja, mais baixa, 13 estavam com uma situação de severidade 2, 20 com uma severidade 3 e havia 3 com severidade 4, mas nenhum destes 9 parques eólicos estava com uma severidade máxima, ou seja, de 5. Okay? E se encontraram cadáveres de 11 espécies diferentes, nomeadamente o Nyctalos leisleri, Nyctalos noctula, portanto os 3 Nyctalos, os 3 pipistrelos que temos em Portugal, que é o Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmeus e Pipistrellus culi, os ipsugos, o Daubentoni, Tadarida taniotis, Heptésicos e o Miniopteros. Em termos de porcentagem e número de cadáveres, verificamos que a maior parte dos bichos encontrados foram os pipistrelos, Nyctalos e ipsugos, ok? Temos no topo, portanto, aqui os pipistrelos, ipsugos e leisleri, ok? De grosso modo, foram as principais espécies que foram encontradas mortas em parques eólicos. Em termos de espaço-temporales, o que se verificou é que havia dois picos de mortalidade ao largo do ano. Se pode ver aqui na gráfica um pico em primavera, abril, maio, e outro pico de mortalidade em outubro, setembro, agosto, finais de agosto, início de setembro, que coincidem basicamente com os dois períodos de migração regional, se podemos dizer assim. Portanto, quando os bichos se movem mais, quando se estão a movimentar de refúgios
de invernação para refúgios de cria, e estes dois picos coincidem exatamente com estas duas épocas de migração regional. Em termos de distância ao aerogerador, os cadáveres encontrados, a maior parte de ellos fueron muy cerca de las torres, hasta uns 20 metros. Tenemos a maior parte dos morcegos, e aqui há que dizer que a tipologia da ocupação do solo que existe alrededor de los aerogeradores também difere muito, enquanto que à volta de eólico temos muitas vezes todo limpio porque estiveram em construção e têm as plataformas, e aí é muito mais fácil encontrar os bichos mortos, e quando nos afastamos 20 a 30 metros, mais de 20 metros, começamos a ter o habitat natural da zona onde estão os aerogeradores, que pode ser muito variada, desde de matos a florestas, e aí a búsqueda de cadáveres se complica mucho. ¿Okay? Los resultados de las tasas de eliminación y tratabilidad, lo que se vio fue que los experimentos para calcular la tasa de remoción en parque eólico se llevaron a cabo en 18 proyectos, y la tasa por medio de remoción fue de 5, en primavera fue de 5.5 días, de verano 11 días, y en otoño de 8.8 días, ¿ok? Para referir, teniendo como referencia los valores observados nos Estados Unidos, oscilan entre los casi 2 días a 12 días, ¿ok? Em termos de detectabilidade também é muito variável, e a detectabilidade por médio em primavera foi de 27%, cerca, em verano de 33% e em outono de 33%. Há aqui uma coma que não está bem, é 33%. E como referência, nos Estados Unidos esta taxa de tratabilidade variou entre os 25% e 75%, e em Europa os estudos que foram hechos variavam entre o 8% e o 44%. Em termos de resultados acústicos, se verificou que nenhum projeto apresentava dados de muestreo acústico a diferentes alturas del suelo, portanto, apenas havia estudios a nível de acústica a nível del suelo, ¿ok? Más de mitad de los proyectos no tenía una buena caracterización de referencia, al menos un año de actividad, y el 77% no tenía muestreo de una área control. ¿Okay? Las especies con mayor actividad fueron el pipistrellus, el tadarida, el culi, pipistrel culi y aptésicos. Se verificou também que havia uma relação negativa significativa entre a atividade e a velocidade do vento, ou seja, quanto mais vento se hacía sentir, menor era a atividade de murciélagos. Se verificou também que havia uma relação significativa entre a atividade de los murciélagos e a tipologia de los biótipos onde estavam os parques eólicos. Nenhum projeto apresentava comparações de atividade de boa qualidade entre as fases, e fases essas de pré-construção, construção e de pós-construção ou de explotação, ok? E a maioria dos projetos não comparavam os resultados de muestreo realizados
en las áreas del parque de control y las zonas o sea, no comparaba las zonas de control con las zonas con las zonas del parque eólico. Quanto ao inventário monitoreo de refúgios, se inventariaram 268 nuevos refúgios potenciales, se encontraram murciélagos em 120 nuevos refúgios e 4 de estos foram classificados como de importância nacional, 2 de ellos refúgios de reproducción o de cría y 2 de invernación. ¿Okay? La variación de la ocupación estacional fue bien estudiada apenas en 15 proyectos y se estudió la variación durante más de un año en 10 proyectos y en ningún caso se detectó variación significativa de la ocupación de los refugios causada pelos parques eólicos. Aquí me gustaría fazer um pequeno parênteses, duas notas, que nota 1, de todos os dados de mortalidade que temos em Portugal, creo que há apenas 2 indivíduos muertos, e quando digo hasta ahora, desde 2000 hasta ahora mesmo, apenas 2 bichos cavernícolas, portanto é um Miniopteros e creio que é um Rhinolophus, e depois havia um problema em Portugal e continua a haver de alguma maneira, que é a sobreposição de equipos em abrigos. Aquí en Portugal había, no sé cómo funciona en España, pero aquí en Portugal imaginemos una montaña que tenía, por ejemplo, 4 parques eólicos diferentes, había 4 equipos diferentes a fazer o monitoreo dos parques, e quando se hacía este inventário e monitoreo de refúgios, lo que estaba descrito era que tenías que hacer por lo menos hasta 10 quilómetros do parque eólico. E isto, o que acontecia, que tenias muitas vezes 2 e 3 equipas a ir a los mesmos refúgios, porque estavam dentro do buffer dos 10 quilómetros de cada um dos parques, e isso era um problema, porque eram equipas diferentes, não havia cruzamentos de dados, e cada equipa não sabia se aquele refúgio já tinha sido monitorizado ou não, e esse era um problema grave, porque havia um impacto em los refúgios muito grandes devido à entrada dos equipos nesses mesmos refúgios. Ok? Bueno, relativamente às medidas para reduzir a mortalidade, se han sugerido várias medidas para isso em parques eólicos, desde luego colocação de elementos disuasórios, de ultrassonidos, ultravioletas, pintar los eólicos de cores de modo a não atrair tantos insetos, etc. A parada temporal das turbinas eólicas ou o aumento da velocidade de arranque de los aerogeradores, o desmantelamento de aerogeneradores o la reubicación de los mismos. Bueno, estas 2 últimas medidas son muy extremas y muy difíciles de aplicar, que comportan muitos, o sea, que tienen un efecto económico muy grande, pero se ha defendido mucho que las primeras dos medidas son las más utilizadas, y en Portugal la aplicación de medidas de minimización, que fue o aumento de la velocidad de arranque, se aplicou por primeira vez
é um parque eólico que seguimos, que vou apresentar de seguida, que foi o parque eólico de Outeiro. Ok? Bueno, de todo esto, desta avaliação que hicimos em 2010, ¿qué repercusiones tivemos? Bueno, desde luego fue preparado un documento, unas directrices para el tema de los programas de monitorización de los parques eólicos y murciélagos, ¿ok? Portanto, y en Portugal tenemos estas directrices que es un manual de todo que debemos hacer para la evaluación y la monitorización de los murciélagos nos parques eólicos. De referir apenas que estas directrices, como fueron hechas en 2011, creo, 2011, sí, aún no contemplaba la cuestión de hacer, ya contemplaba, pero no era obligatoria hacer la monitorización en altura, ¿ok? Y también toda esta evaluación de estos 10 años fue refletido nos meetings de Eurobat de ese año, ¿ok? Bueno, passamos agora ao caso prático do parque eólico, que foi um parque eólico que seguimos durante alguns anos, e este é um caso prático de um parque eólico onde foi implementado uma medida de minimização por causa da mortalidade. Bueno, primeiro ano, é um parque eólico, só para ter a noção, é um parque eólico que tem 15 eólicos, ou 15 aerogeneradores. Bueno, o primeiro ano o que hicimos? Hicimos uma prospecção quinzenal de mortalidade, calculamos a taxa de eliminação que em las três épocas. Em primavera foi de 3 dias, em verão de 4,2 dias e em outono de 6,8 dias. E calculamos também a taxa de detectabilidade e vimos que em primavera era de 42%, de verão 60% e em outono de 50%. Em termos de mortalidade, conseguimos encontrar em primavera 6 morcegos, em verão 5 e em outono 2 morcegos. Bueno, la mortalidad anual estimada, lo que encontramos, en función de que encontramos, portanto, aplicando las fórmulas para calcular una mortalidad estimada, fue que llegamos a la conclusión que no parque eólico morreram 94 murciélagos, 56 na primavera, 14 no verão e 24 no outono. Bueno, al fin del primer año sacamos unas conclusiones, que el parque tenía una mortalidad elevada, la periodicidad de prospección estaba desajustada, portanto, como teníamos hecho quinzenalmente, estaba desajustada. Bueno, propusimos continuar el seguimiento con o ajuste metodológico. E o ajuste metodológico para o ano 2 foi uma prospecção semanal de mortalidade, as taxas de eliminação e detectabilidade quedaram as mesmas e se verificou uma mortalidade em primavera de 6 morcegos, no verão 1 e no outono encontramos 13 morcegos mortos. Bueno, a mortalidade anual estimada foi de 68 morcegos, em que se verificou que o outono seria uma época problemática. Conclusão deste segundo ano que tivemos foi que a mortalidade continuava a ser elevada e em outono tivemos uma mortalidade algo significativa. Bueno, para o terceiro ano, propusemos então
a continuação do seguimento do parque eólico, comparada de 6 aerogeradores a velocidades de menos de 3,3 metros por segundo. E durante o 15 de setembro e o 15 de outubro. Portanto, o parque eólico tinha 15 eólicos e nós dissemos que 6 deles, os que tinham mais mortalidade, apenas arrancavam quando a velocidade do vento era superior a 3,1 metros por segundo. Bueno, os resultados do terceiro ano foram: hicimos uma prospecção diária entre o 15 de setembro e o 15 de outubro, portanto, todos os dias de manhã à primeira hora íamos ao parque eólico, as taxas de eliminação e tratabilidade quedaram as mesmas, e a mortalidade, o que verificamos que a mortalidade encontrada foi de 10 morcegos em apenas um mês. Portanto, durante um mês de seguimento, o que verificamos foi que encontramos 10 morcegos. Em termos de conclusões, foi confirmada uma mortalidade elevada. 90% de los murciélagos muertos eram hembras, que nos podem dar aqui indícios de ser um local de passo de migração regional. E se olharmos para a medida de minimização, o que verificamos é que, sem medida de minimização, a mortalidade por aerogerador seria de 1,5 morcego no mês. Com medida de minimização seria de 1,06, apenas no 6, portanto no parque eólico em média, pero se aplicássemos a medida toda no parque eólico, basicamente reduzimos para 0,3 morcegos mortos por aerogerador, ou seja, teríamos uma redução de 78,5% da mortalidade, ok? No caso prático, que é este aqui, que apenas aplicamos a medida em 6 aerogeradores, tivemos uma redução de 31% da mortalidade. Bueno, em termos graficamente, o que podemos ver aqui é que a medida poderia ser mais eficaz se a velocidade inicial, em lugar de ser de 3,1 metros por segundo, fora algo maior. Aqui na gráfica o que vemos é a verde, o tracejado verde é a velocidade mínima de mortalidade, portanto é a velocidade mínima a que foi encontrada a mortalidade. As linhas azules são a velocidade do vento durante a noite de cada dia. A linha roja, esta aqui, é a velocidade de restrição, ok? E o rojo é a velocidade máxima de mortalidade. Portanto, aqui, e os pontos rojos são as noites onde tivemos morcegos muertos. Bueno, se em vez de aplicarmos a linha verde, tivéssemos aplicado a linha roja, provavelmente teríamos uma redução total teoricamente, de morcegos. Pero aqui teríamos que subir a restrição para 5 ou 6 metros por segundo, ok? Outra coisa que chegamos à conclusão foi que 4 dos dias de mortalidade o vento soplava de noroeste e 2 dias de vento de mortalidade soplaram desde sureste, ok? Bueno, passando agora a outro tema, que é a manutenção acústica a nível de suelo e a altura. Aqui vou falar de 2 casos particulares, o parque eólico da Serra de Fafa e o parque eólico de Montemuro. Bueno, se hizo gravaciones acústicas a nível del suelo e basicamente um muestreo convencional de toda a vida, com muestreo mensual de março a outubro com um detector manual, pontos fixos de 10 minutos, ok? E hicimos registros acústicos em altura
a 5 metros e a 55 metros. As gravações acústicas foi hecha com detectores automáticos, SME4 bate full spectrum, um mustreo simultâneo, ou seja, teríamos sempre os dois detectores a 5 metros e a 50 metros e a 55 metros simultaneamente a fazer as gravações. Las grabaciones fueron hechas 7 noches consecutivas enteras por mes, o sea, durante un ciclo anual de actividad, desde marzo a octubre. Aquí, para los más interesados, están las configuraciones do detector. Bueno, diferenças que existem entre estes dois parques eólicos. O parque de Fafe está em um habitat florestal dominante de pinos, carvalhos e algo de eucaliptos. E o de Montemuro, o habitat dominante são de matos bajos, tipicamente alta montanha. Em termos de altitude, temos o parque eólico de Fafe a 850 metros e o de Montemuro a 1150. Okay? E os ventos dominantes aí diferem um bocadinho, quase 40% no de Fafe são de noroeste e 46% são de suroeste no caso do parque eólico de Montemuro. A nível del suelo, de detecção manual, tivemos um parque de Fafe 5 pontos de mustreo e no de Montemuro 4. Obtivemos 200 registros acústicos no de Fafe e apenas 32 no de Montemuro. Em termos de feeding bass, obtivemos 17 no de Fafe e não tivemos nenhum no de Montemuro. Em termos de diversidade de espécie, vimos aqui que temos uma diversidade bastante mais ampla no de Fafe comparativamente ao de Montemuro. Em termos de registro acústico em altura, a 55 e 55 metros, obtivemos 4.694 registros no de Fafe e 1.129 no de Montemuro. Em termos de diversidade, obtivemos esta diversidade. Verificamos aqui que as espécies que detectamos a 5 metros não são as mesmas que, em termos percentuais, das que detectamos a 55 metros. Por exemplo, aqui a nível de solo, no de Fafe, as espécies mais detectáveis são pipistelos, pipistelos culi, eptésicos, e depois em altura, a 55 metros, temos os pipistelos, pero temos aqui o Nyctalos leisleri, que foi pouco detectado abaixo. No caso do Montemuro, basicamente o mesmo câmbio. Em termos a nível do solo, temos os pipistrelos, o tadarida e o eptésicos, e depois em altura, a 55 metros, temos na mesma os pipistrelos, o tadarida e os Nyctalos, ok? Verificamos que foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre as duas alturas no parque eólico de Fafe, ou seja, tanto a atividade como a riqueza eram diferentes a 5 metros e a 55 metros, ok? Em contrapartida, no parque eólico de Montemuro, tanto a atividade como a riqueza não diferenciaram estatisticamente entre as alturas, ou seja, a atividade e a riqueza foi estatisticamente igual a 5 metros e a 55 metros. Por outro lado, verificamos que existiram diferenças significativas em la velocidade do vento, com uma média de 2,7 metros por segundo a 5 metros e de 4,1 metros por segundo a 55 metros, e as mesmas diferenças significativas também as verificamos
no Monte Muro. Aqui é o engraçado, ou como se diz, a particularidade é que há diferenças significativas entre a velocidade do vento em Monte Muro, mas não há diferenças entre a atividade. Isto porquê? Porque se repararam, por exemplo, no Parque de Monte Muro, temos espécies de grandes e que emitem com muita potência o tadarido, o nictalos, e estas são espécies que facilmente, se passam por cima a 60 metros, facilmente são detectadas, tanto a 55 metros como a 5 metros. Há que ter em conta isso. Los registros acústicos a 55 metros. Esta gráfica, que é que nos mostra? Nos mostra que exatamente a linha verde é a velocidade do vento durante a noite, as barras azules são os passos por hora e a linha roja é a velocidade de inatividade, ou seja, a partir de que vento que não houve atividade. Portanto, verificamos aqui no Parque Eólico de Fafe que a partir dos 7,2 metros por segundo não houve atividade de morcélagos, e no Parque Eólico de Monte Muro esta inatividade apenas se verificou acima dos 8,2 metros por segundo. Uma particularidade aqui, os picos de máximo, os picos de velocidade elevada coincidem com uma atividade reduzida ou inatividade de morcegos. Outra coisa que chegamos à conclusão foi que a velocidade, 80% das passagens de morcegos, dos passos de morcegos, 80% dos passos de morcegos no Parque Eólico de Fafe ocorreram hasta los 3,1 metros por segundo e el 90 hasta los 4,6 metros por segundo. Ou seja, 90% da atividade foi abaixo dos 4,6 metros por segundo. E quando olhamos para o Parque Eólico do Monte Muro, estes números variam um bocadinho, se elevam um bocadinho, e verificamos que 80% dos passos de morcegos ocorreram hasta los 5,2 metros por segundo e el 90% de los passos ocorreu hasta los 7,2 metros por segundo. Bueno, conclusões gerais deste estudo, destes dois parques que hicimos. No Parque Eólico de Fafe, a atividade dos morcegos registrada na área de estudo revelou um nível de uso médio-alto, enquanto que do Monte Muro revelou um nível baixo de atividade. As espécies com maior atividade a nível del suelo foram os pipistelos barbastela, no Parque Eólico de Fafe, e em altura o pipistelos e o nictalos, enquanto que no Parque de Monte Muro foram o pipistelos do tadarida e a 5 metros, e a 55 metros também foi o tadarida, o pipistelos, e aqui adicionamos o nictalos leisleri. No Parque Eólico da Serra de Fafe há que com uma atividade de caça baixa, obtivemos alguns feeding bays, ou seja, alguma atividade de caça, pero foi considerado um local de passo, enquanto que em Monte Muro não houve nenhum feeding base e claramente era um local exclusivamente de passo para os murciélagos. Bueno, para concluir, a 55 metros de altura, no caso do Parque Eólico de Fafe, 90% dos passes se registraram com velocidades de vento inferior a 4,6 metros por segundo, enquanto que no Parque de Monte Muro, a mesma porcentagem de passos de morcegos foi hecha por debaixo de 7,02 metros por segundo. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de los estudios acústicos en altura? Bueno,
Primero es comprender cómo y cuándo es posible reducir la exposición de los murciélagos a la rotación de los aerogeneradores, o sea, cómo podemos reducir la presencia de morcegos en la zona de impacto, en la zona de mortalidad. Bueno, aquí hay dos componentes que tenemos que tener en cuenta, ya que los parques eólicos es una actividad económica. Si aumentamos la velocidad de arranque de los molinos, o que estamos es perdemos potencia, no es potencia, perdemos produtividade eólica, pero ganhamos em reduzir a exposição aos morcegos. Bueno, entonces o que temos que fazer é tentar minimizar a mortalidade, ou seja, ao revés, maximizando a redução da mortalidade dos morcegos, minimizando os efeitos, as pérdidas de produção eólica. Bueno, então, como lograr este objetivo? Bueno, desde logo com estudos mais rigorosos. Bueno, temos que ter dados de viento e velocidade da orientação do viento, obter padrão de atividade anual, obter padrão de atividade noturno, conhecer e termos perfeitamente dentro de saber qual é a comunidade de morcego que utiliza a zona de impacto, ou seja, a zona do rotor, e não aqueles morcegos que usam apenas a zona do nível do suelo. E assim, com estas 4 componentes, se conseguimos obter dados destas 4 componentes, podemos reduzir a mortalidade, minimizando as perdas de produtividade. Ok? Então, entonces, ¿por qué hacer estudios acústicos de altura? Bueno, primeiro porque os padrões da variação da atividade dos morcegos a nível de solo é diferente do padrão da atividade ao nível de altura. Para ter uma ideia, em altura, quando estamos falando em alturas mais elevadas, a diminuição da atividade dos morcegos diminui quase constantemente conforme diminui a velocidade ou aumenta a velocidade do vento. E isso não se passa a nível de suelo, porque se temos por estratos a atividade dos morcegos, quando tens mais vento arriba, o que os morcegos fazem é baixar um bocadinho para ser resguardado o vento. E aí o que pode acontecer é que a nível do solo pode haver um pico de atividade com velocidade de ventos um bocadinho mais elevadas. Ou seja, a variação dos padrões de atividade com o vento não é linear, ok? Isto também nos permite evaluar com rigor a atividade e espécies presentes na zona de impacto, ou seja, saber exatamente que espécies estão arriba e qual é a sua atividade. Además de saber qual é sua atividade, conseguimos saber qual é o seu comportamento com a velocidade do vento, ou seja, saber qual é a velocidade máxima em que eles andam arriba, ok? E isto também nos permite saber que ou seja, porque os estudos da atividade dos morcegos em altura e sua relação com a velocidade do vento, professor... Ai, desculpa. Bueno, esto todo para qué? Todo lo que dice atrás nos da
informação mais fiável para saber exatamente quando e a que velocidade devemos parar ou fazer com que os eólicos arranquem, de modo a que, quando arranquem, a atividade dos morcegos seja drasticamente mais baixa na zona de impacto, ok? E depois há uma particularidade que não devemos cair na tentação de extrapolar de um parque para outro, porque, como vimos aqui nestes dois casos particulares, a composição, a atividade e a comunidade de morcegos que existem em cada parque é muito diferente e varia drasticamente entre áreas e espaço temporal, desde se o parque está numa área de caça, de passo, ou em termos de época de ano, se é de migração, ou se há proximidade de refúgios de espécies fissurícolas na envolvente, e depois o habitat circundante. Ok? Bueno, em resumo, porque há ser estudos acústicos em altura? Porque sem estudos sérios e rigorosos é impossível proponer medidas sérias e rigorosas. Tão simples quanto isso. Portanto, se não sabemos, não podemos responder. E para poder responder, e responder bem, há que fazer estes estudos. Bueno, ¿qué hacer para evitar todo esto? Bueno, o que hablamos a estas medidas de minimização são medidas que nós devemos fazer, ou estas medidas de monitoramento ou de seguimento, são medidas que devemos fazer depois de que saibamos que o parque eólico vai ser construído. Bueno, se o parque eólico vai finalmente ser construído, devemos fazer estes estudos em altura para obter a informação precisa de cada um dos parques. Pero ¿qué podemos hacer antes de eso? Bueno, desde luego aumentar o conhecimento sobre as espécies e sua distribuição. Como? Construindo mapas de riesgo que podem ser uma ferramenta útil tanto para os informes, para a elaboração dos informes prévios de los estudos de impacto ambiental, como para las alegaciones de eólicos y eso. Bueno, y esto puedes pura y simplesmente haver, porque a partir de estos mapas de riesgo podemos também construir mapas de exclusão de eólicas, porque são áreas muito sensíveis para os morcegos, e aí, previamente à autorização da construção do parque, podemos, a priori, vetar a construção do parque. E depois, se o parque eólico pode ser construído, então devem ser aplicados planos de monitorio e medidas de minimização ou compensação, caso seja necessário. Ok? Bueno, e é terminado. Obrigado pela atenção e espero não me ter liado demais. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante este resumen que nos haces de la experiencia, de toda esta experiencia, ¿no? Van apareciendo aquí algunas preguntas, te las voy pasando. Sí. Bien, nos pregunta María del Mar Salguero. Hola, Mar. Nos dice, buenas a todos, me gustaría saber si cuando se aplicaron medidas para reducir, la mortalidad en el parque eólico de Outeiro, ¿se eligieron los 6 aerogeneradores por algún motivo en particular o fueron elegidos aleatoriamente? Bueno, los 6 aerogeneradores que escolhimos foram aqueles que tinham historicamente, nos 2 anos anteriores, mais mortalidade, ok?
Portanto, o critério de seleção foi escolher os 6 com mais mortalidade histórica. Vale, nos pregunta Juan Hermida, dice, de estos resultados se deduce que en los estudios de impacto ambiental previos a la construcción del parque eólico deben hacerse estos estudios, ¿no? Sí, sí, claramente. Bueno, ahí es la clave de todo esto. O sea, sí, porque en termos de, mesmo em termos de promotor de eólico, é de todo interesse, e nós conseguimos em Portugal que os promotores, que os donos dos parques nos financiassem estudos mais rigorosos e de mais tempo e em altura, exatamente por isso, porque tu podes dizer, não, então a velocidade de corte dos parques é de 4 metros por segundo ou 6 metros por segundo. Bueno, tu puedes estar a reduzir a velocidade do arranque de um parque, estás claramente a reduzir a mortalidade, pero pode ser excessiva. Ou seja, se tu sabes, se tens um estudo prévio em que tu sabes qual é a atividade exata ao longo do tempo e durante a noite e das espécies que estão lá em cima, tu consegues exatamente arrancar os geradores, exatamente minimizando, é o que eu dizia, minimizando ou maximizando a redução da mortalidade, pero também minimizando as perdas das eólicas, ou seja, porque tão simples quanto isso, porque inicialmente os parques eólicos se falava muito da mortalidade, e quando os promotores começaram a ouvir que a Agência do Ambiente aqui em Portugal e o ICN iam a propor velocidades de corte da ordem dos 6, 7 metros por segundo, aí os promotores começaram a pensar e bem, se me cortas aqui a velocidade do arranque aos 6 metros, eu perco aqui uma quantidade enorme de dinheiro, de produção. Então, o que fizeram foi permitir estudos mais rigorosos para que, no caso de ser necessário, se ponham medidas concretas e eficazes. Mira, nos pregunta también Juan Hermida por las dimensiones de los aerogeneradores en los parques estudiados, entendiendo que no son las dimensiones que hay hoy en día con aerogeneradores que superan los 200 metros. Sí, sí. Sim, a experiência que nós temos são em parques, como te digo, de outra geração. Este do Outeiro era geradores de 2 megawatts, portanto, atualmente existem parques com outras dimensões, pero também, assim, esta questão das alturas tem uma relação direta. Se aumentas os molinos, as torres de medição, que é onde a gente põe os detectores às várias alturas, também é maior. Antigamente havia as torres de medição de vento prévios à instalação, eram de 60, 70 metros de altura, e hoje em dia há torres com 120, 130 metros de altura. Portanto, aí também ganhamos com isso, ou seja, se vai ser construído um parque eólico grande em termos de altura, a torre de medição do vento que está previamente instalada nesse parque também tem essa altura, porque eles põem lá para medir o vento, para medir o potencial eólico, e aí não perdemos grande coisa. Era mais problemático se teníamos uma antena, uma torre meteorológica de 60 metros e depois pusessem uma ventoinha com 100 e tal metros. Aí era problemático, mas atualmente, ou seja, quanto mais altos são as ventoinhas, mais altas são as torres de medição de vento. Y ahí también podemos hacer. Una pregunta que cuelo yo aquí, Pablo. En España, ahora mismo, muchos de los parques que se están proponiendo, no hay posibilidad de hacer muestreos en altura porque no construyen torres hasta que se empieza con la construcción del propio parque. No sé si eso en Portugal es igual. No, sí. Casi 80% dos parques que se construíram e que se estão construindo têm torres de meteorológicas.
prévias, porque é assim, é a única maneira deles, porque nós não temos serras muito grandes, quer dizer, temos uma serra com 2.000 metros, mas então, ou seja, eles, como têm cotas mais baixas, ou seja, os parques eólicos estão em cotas mais baixas, eles têm que maximizar o potencial eólico. E a única forma de saber exatamente quais são as áreas com potencial eólico ótimas para construir é pondo medidores, torres meteorológicas. Pois em Espanha não sei como é que escolhem para onde pôr um parque se não tens ou seja, tens um mapa de vento geral ou modelos. Sí, ou modelos. por lo que sé, está trabajando con modelos, sí. Sí. Aqui em Portugal, eu diria que 90% dos parques eólicos que foram construídos ou que vão ser construídos têm torres meteorológicas. Mira, nos hace Elena unas preguntas. Hola, Elena. Nos dice, bueno, fantástica charla, y pregunta, ¿los protocolos de los que hablas son obligatorios? Y si es así, la administración en Portugal, ¿cómo es de estricta a la hora de ver que se cumplen? Sim. Lo malo que há em Portugal é que quase, eu diria, 60% a 70% dos eólicos que temos em Portugal estão em rede Natura. Ou seja, que estes são muito estritos porque têm que ter. Okay? E esta avança que nós podemos ter nesta questão relativamente com a Espanha se deve muito a isso. Ou seja, começaram a meter eólicas em Portugal. Os primeiros parques eólicos que meteram em Portugal foi em rede Natura. E aí se ativou claramente aí e são rigorosos e se cumprem claramente. Nos pregunta también Elena si en los planes de vigilancia se hace seguimiento con perros. Hay un equipo en Portugal que tenía un par de perros para hacer mortalidad, busca de cadáveres, pero no, creo que ya no hace, portanto, no, en Portugal creo que no hay ningún equipo con perros, porque la manutención dos perros era muy grande. Começaram a ter os perros quando tinham bastantes parques eólicos, só que depois, aqui em Portugal, estamos numa fase, ou seja, o pico da construção dos parques eólicos foi ali entre os 2015, 16 e 17. Atualmente, a construção de novos parques eólicos está a ser retomada, mas o que temos muito em Portugal atualmente é o que nós chamamos de sobreequipamento. Ou seja, saiu uma lei nova que cada parque pode reequipar em 20% a potência do parque eólico. Então tem duas maneiras de reequipar, ou de aumentar a potência do parque eólico na globalidade. É colocando um ou dois aerogeradores a mais ao parque, ok? Imagina, por exemplo, o parque eólico do Outeiro tinha 15 aerogeradores. Com 2 megawatts faz 30 megawatts. 30% de 30 megawatts são 6 megawatts. Portanto, poderia pôr mais 3 aerogeradores. Ou seja, ou cambiar os rotores e aumentar a potência dos rotores, que também pode ser. Ou seja, nós neste momento atual, a maior parte dos estúdios que nós estamos a seguir são de sobreequipamento. Ou seja, e creio que foi lançado agora ultimamente um pacote de 900 megawatts e creio que para o ano poderá vir outra vez em força a questão dos parques eólicos de raiz grandes, só que, como te digo, neste momento estamos muito no sobreequipamento. Pregunta Juan Hermida de nuevo si existe en España unas directrices en programas de monitoreo como en Portugal. Le puedo contestar yo a esta. En España hay directrices, bueno, existen directrices desde entidades como SECEMU, por ejemplo. SECEMU publicó sus directrices ya en el año 2013, si no recuerdo mal de memoria. Y luego depende de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que tienen sus propias directrices, algunas tomadas precisamente de las de SECEMU,
o de Eurobats o inspiradas por lo menos en ellas, pero no todas las comunidades autónomas las tienen. Por ejemplo, en Galicia ahora mismo no hay unas directrices para el seguimiento de murciélagos y entonces básicamente cada uno está haciendo lo que quiere. Parece ser que desde el Ministerio se está trabajando en unas directrices, pero no sé si son para los parques del Ministerio exclusivamente o son directrices que van a ser luego de obligado cumplimiento o algo parecido en las comunidades autónomas, no lo sé. El caso es que ahora mismo depende de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que están siendo medianamente serias y hay otras, como es el caso de Galicia, en las que no hay nada. De hecho, es uno de los trabajos que estuvimos haciendo en Morcegos de Galicia en los últimos tiempos, pues es intentar presionar precisamente para que se pongan unas directrices y que esas directrices sean acordes con lo que propone Eurobats y SECEMO, ¿no? Bien, nos dice Miguel Martínez, buenas noches, me gustaría saber si poseéis datos sobre el porcentaje de funcionamiento de los aerogeneradores con respecto a la velocidad del viento, es decir, de realizar una medida de arranque a partir de 6 metros segundos, como se comentó, ¿qué porcentaje de energía con respecto al total de producción del aerogenerador no se aprovecharía? Bueno, aqui no último informe do Parque do Outeiro, era um capítulo que eu tinha previsto a ser no informe, só que quando solicitei os dados à empresa, me disseram que era espionagem industrial e que não... Bueno, não me deram os dados. Ou seja, não tenho a noção de quanto se perde por devia ser, ou era interessante saber exatamente, porque puede no ser mucho, puede ser mucho, no sabemos, pero yo no sé. Y cuando os pedí esos datos à empresa, me respondieron muy elegantemente que eso caía na espionagem industrial y para nada. Nos pregunta también Juan Hermida, dice, ¿en Portugal el programa de monitoreo lo lleva la empresa del parque eólico o es una empresa externa? ¿Podría suceder que se ocultasen datos para evitar medidas de reducción de mortalidad? Aqui em Portugal, todas as empresas, ou seja, os parques eólicos não têm equipos de monitoreo. São todos os parques eólicos, todos os donos dos parques eólicos contratam empresas especializadas de monitoreo. Se oía muito quando vais aos parques eólicos que o personal de mantenimento das ventoinhas tinham diretrizes para que se encontrassem bichos mortos por aí que os recorressem, pero eso es rumores, o sea, no tengo, pero respondendo claramente, quem hace o monitoreo não é o dono do parque, é sempre subcontratado, porque a administração também não deixa que isso aconteça, ou seja, a própria administração não permite que o dono do parque haga o seguimento do próprio parque, e quanto à remoção ou ocultar dados, havia esse rumor, pero são rumores, nunca constatei nada, pero havia esse rumor de que os empregados que vão semanalmente a fazer a manutenção das maquinarias podiam remover alguma mortalidade. Te voy a hacer yo una. En la actualidad, o sea, hay parques ahora mismo en los que se hayan impuesto medidas de minimización porque se haya visto que hay una mortalidad elevada o por los datos de actividad o por algo que tenga que ver con el seguimiento de murciélagos. Que yo tenga conocimiento, no. Bueno, pues creo que no hay más preguntas por aquí. Así que nos vamos a parar aquí.
Muchas gracias, Pablo, por tu Gracias a exposición. vosotros. Es muy interesante. Además, como decía al principio, un tema que está candente porque ahora hay muchos parques propuestos y hay mucha gente trabajando precisamente para en los informes previos y en los seguimientos. Y yo creo que además hay cada vez más gente también intentando hacerlo bien, ¿no? Una vez que se ve que muchos de los estudios que se venían haciendo pues no sirven para nada. Aqui solamente para dizer, habría que pensar, como vosotros no tenéis torres meteorológicas, habría que pensar en alternativas. No, no sé, con, bueno, globos de aire, o problema dos drones é limitado em termos de tempo de exposição, pero a questão dos globos também tem um problema que, teoricamente, as zonas dos parques são muito ventosas e aí não há como parar os globos, pero é uma coisa, pero se há algumas torres de medição de vento, por exemplo, na Galiza, era de aproveitar aí claramente era de aproveitar, porque se há poucas, as poucas que há deviam ser aproveitadas para fazer, nem que fosse como de referencia, ou no mínimo. Sí, en algunos sí se está haciendo. En los que hay torres se está haciendo. Aquí, bueno, muy cerca de mi casa, por ejemplo, hay unos parques propuestos y estos tienen torres. Es de los pocos que yo conozco que están propuestos ahora mismo y que tienen ya torres instaladas. Pero luego hay muchos, hay sierras completas en las que hay a lo mejor 2 o 3 propuestas de parques y no hay ni una sola torre. Y sí, efectivamente, en algún caso yo sé que estuvieron intentando buscar una solución porque, bueno, esto ya incluso fuera de Galicia, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y León, donde el protocolo obliga a hacer muestreo en altura, pero luego eximen de esa obligación si no hay torres, entendiendo que a veces es muy complicado hacer eso. Y el problema es que la empresa a la que paga, el promotor, tampoco está dispuesto normalmente a complicarse mucho la vida porque eso supone un costo, elevar el coste del estudio, y entonces no se agarran a que les eximen de hacerlo para no hacerlo. Entonces realmente, vamos, en Galicia, que yo sepa, se está haciendo, yo conozco creo que un par de ellos en los que se está haciendo muestreo en altura, nada más. Bueno, pues nada, gracias de nuevo, Pablo. Gracias a todos por asistir y bueno, quedáis emplazados para las siguientes, que esperemos que os interesen. Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.